Para você que está acompanhando a nossa programação, nós vamos falar de regularização fundiária. Esse é um processo capaz de legitimar a propriedade ou a posse de áreas que estão ocupadas sem a observação da lei. E aí, dessa forma, é assegurado o direito à moradia, bem como a proteção do meio ambiente. Sua finalidade é regularizar os assentamentos irregulares com ações de registros imobiliários e titulação, favorecendo aí o impacto na economia ao promover a regularização dos imóveis integrantes de núcleos urbanos informais. Para que a gente possa entender mais sobre esse assunto, estamos recebendo o advogado, um dos grandes especialistas em regularização fundiária, um dos mais renomados do país, doutor Pedro Dias, né, que está aqui. Muito boa tarde. Bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor Pedro. Boa tarde. Eu fico muito agradecido de estar aqui para poder explicar esse assunto que é tão importante para a nossa comunidade aqui de Sergipe. Doutor Pedro, para a gente começar, né, trocando em miúdos, o que é essa regularização fundiária, né? Eu expliquei tecnicamente, mas para que o público possa entender melhor, como é que funciona esse trabalho para fazer essa regularização funcionar? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que identificar quais são os imóveis que, porventura, são irregulares, né? Quando a gente analisa o cenário brasileiro, por incrível que pareça, em 2010, nós tínhamos cerca de 30 milhões de imóveis sem título no Brasil. Nossa! Em 2022, esse número saltou para 40 milhões de imóveis sem títulos. Se a gente for pegar mais ou menos, fazer uma razão para o estado de Sergipe, sim, a gente deve ter em Sergipe mais ou menos em torno de 200 a 250 mil imóveis sem título. E aqui eu já cito vários, né? Por exemplo, quando a gente vai verificar o bairro Santa Maria, sim, o bairro Santa Maria, você tem uma comunidade ali que ocupou aqueles imóveis há muito tempo e eles não têm título. Se a gente for olhar para as nossas regiões praianas, sim, a gente tem, por exemplo, a situação da Praia do Jatobá, na Barra dos Coqueiros, Praia da Costa, a Praia do Saco, que tem um problema gigante. Todas essas praias, tudo isso faz parte de ocupações que não tem título. E aí, ao não ter título, né, você tem uma série de dificuldades. Sim. E o que seriam esses títulos? Título seria o título de propriedade. Né? Quando a gente vai no mercado... Registro, uma comprovação. Exato. Quando a gente vai no mercado formal para comprar um imóvel, a gente tradicionalmente vai, compra, né? O pessoal fala, tem escritura? Tem. Né? Sim. E aí você vai lá, na verdade o que mais importa é a matrícula, né? Porque a escritura é um documento que vai justificar a alteração do proprietário na matrícula. Então, se você tem um imóvel matriculado, você tem um título. E existe uma margem de uma população gigante no Brasil que está sem esse título. Isso acontece, por exemplo, eu já andei em algumas cidades do interior daqui de Sergipe, e a gente verifica que, por exemplo, Lagarto tem bairros que foram construídos por loteamentos irregulares. Né? Então tem muito loteamento irregular que poderia ser regularizado hoje com programas de regularização fundiária. Itabaiana também tem muitos imóveis também sem título. Que são cidades que vão crescendo e aí as pessoas ocupando aquele espaço, mas não tem esse título para comprovar que aquele imóvel é da pessoa, seria isso? Exato. Um problema bem clássico, né, que a gente vê bastante, agora mesmo estava em Alagoas, a gente viu bastante isso também. Você tem aquela família que tinha o pai ou o avô que tinha uma fazenda, né, e aí ele falece e aí os filhos e os netos decidem lotear. Só que eles não contratam uma empresa de loteamento para fazer isso, eles simplesmente loteiam, não fazem a apresentação do projeto na prefeitura e nem registram no cartório. Isso, na verdade, a gente tem que alertar que isso corresponde a um crime, né? Você vender um lote sem estar devidamente loteado. Sim. E aí, o que é que acontece? Essa população fica sem título, sem ter acesso ao título. Por exemplo, na parte comercial, ele fica sem acesso ao crédito. Né? Se ele é um comerciante e ele quer ter acesso ao crédito, ele não tem acesso porque o imóvel dele não tem registro. Perfeito. Né? E aí são vários os problemas que vão surgindo a partir daí. Exato. Na verdade, a gente tem um estudo da UFRJ
que analisou uma regularização fundiária que aconteceu no Rio de Janeiro. E foi muito interessante os dados que eles obtiveram dessa regularização fundiária. Eles analisaram esse grupo controle, né, porque você tem que ter um grupo controle quando você vai fazer uma análise estatística, e eles analisaram um grupo que recebeu títulos na favela Quinta do Caju, né, com um grupo que não recebeu títulos, também na favela Quinta do Caju. O grupo que recebeu títulos em 6 anos teve um aumento de renda de 20% a 32% comparado com o grupo que não recebeu. Nossa, olha aí, gente. 75% dos que receberam o título fizeram reformas nas suas casas, contra 39% dos que não receberam esses títulos. Sim. Então, quando você começa a analisar, a regularização fundiária é um excelente programa de Estado, né, para regularizar esses assentamentos informais, esses loteamentos irregulares, essas ocupações irregulares. E é uma forma de você fazer um grande desenvolvimento econômico. Perfeito. Uma das estatísticas que a UFRJ mostrou é que esse aumento de renda, muitas vezes, principalmente nessas comunidades mais carentes, acontece porque o cidadão, ou a pessoa que recebe o título, ele passa a trabalhar mais longe. Porque ele passa a ter uma segurança maior na sua propriedade. Sim. E aí ele se sente mais seguro para ir buscar melhores oportunidades mais longe. Sim. E aí ele termina trazendo uma renda maior. Perfeito. E por isso é tão importante, né? Porque fazendo essa formalização, você acaba gerando economia, facilitando, né, aí esses créditos e dando mais oportunidade para as pessoas, né, naquela região. E aí, o senhor, inclusive, tem, né, sempre falado sobre esse assunto, lecionado, ministrado palestras, inclusive representando, né, agora em novembro, lá em Foz do Iguaçu, um congresso, né, importantíssimo. E aí o senhor estará lá para poder falar sobre esse tema, né? Eu queria que destacasse um pouquinho da importância da discussão desse assunto para o país. Exato. O tema que a gente vai tratar lá é um pouco diferente do normal. Mostrar como a regularização fundiária ela pode ajudar a combater o déficit habitacional no Brasil. Olha aí. A gente hoje, por exemplo, a gente tem um déficit habitacional de 6 milhões de moradias, né? E quando a gente fala déficit habitacional, a gente fala de pessoas que, porventura, estejam morando 3 pessoas no mesmo cômodo, ou o aluguel está acima de 30%. Então, a regularização fundiária ela também tem esse poder. Né? Porque muita gente pensa assim, vamos combater o déficit habitacional apenas construindo casa popular. Sim. Isso é importante, mas não vai resolver. Uma das soluções. Né? A gente tem que trabalhar as outras também, como, por exemplo, uma das coisas que a gente fala é a arrecadação de imóvel abandonado, que as prefeituras têm esse poder. Como é que está hoje na lei, que a maioria das prefeituras não conhece? Se o imóvel está abandonado há mais de 5 anos dentro da cidade e ele não paga IPTU, a prefeitura pode iniciar um processo de arrecadação desse imóvel, e esse imóvel, depois desse processo de arrecadação, depois de um prazo de 3 anos, ele passa a ser um imóvel do município. Olha aí. Sem o município precisar pagar 1 centavo por ele. Nossa. Né? Basta comprovar os 2 requisitos. Isso vai ajudar muito, né? Não só o município, mas a região, a população, né, que mora naquela região. Porque muitas vezes aquele imóvel abandonado, ele serve, né, de espaço para que a criminalidade aumente, né? Pessoas possam invadir, ali tá fazendo moradia de forma irregular. Então, tudo isso acaba sendo, né, um problema para o município, onde simplesmente ele pode verificar que aquele imóvel pode servir até como um projeto do município, né? Exato. E se você for olhar, muitas vezes os municípios gastam muito dinheiro com comprando aluguéis, imóveis ou alugando imóveis, Perfeito. Principalmente na cidade do interior, e tem uma série de imóveis abandonados. Né, que eles poderiam iniciar exatamente esse processo de arrecadação. Sim. Né? E aí, isso é muito interessante porque, por exemplo, Recife pegou um imóvel desse no centro da cidade e fez um núcleo de atendimento à população de rua. Olha, que legal. Para que eles pudessem dormir, etc. Bem no centro do Recife. Organizado, né? Dando oportunidade para quem não tem lá. Exato. E aí acaba, né, ajudando bastante. Gente, inclusive nós estamos falando sobre essa regularização. Vamos falar de assentamento. Quando a gente fala, né, regularizar os assentamentos, isso também é muito importante, né? Exato. É a gente fazer a identificação, né, do que é que está irregular e qual é a origem dessa irregularidade. Por exemplo, o bairro América, eu digo aqui, o bairro América, a origem da irregularidade dele é porque ele está dentro do terreno do estado de Sergipe, né, que ali era penitenciária, né, tem vários imóveis ali que estão dentro do terreno do estado. Então, é possível regularizar?
né? Esses assentamentos que tradicionalmente a lei então, trabalha... Então aí o senhor está dizendo uma informação extremamente relevante, que na verdade o bairro América ele foi construído, foi crescendo, mas que não tem essa regularização ainda. A boa parte ali não tem. Nossa. E aquilo ali, existe até uma lei agora recente, a 14.620, que deu a possibilidade para a União, Estados e Estados fazerem a regularização dos seus próprios imóveis. Ou seja, é o Estado que pode fazer a regularização do seu imóvel. E o morador que está lá há muitos anos, já convivendo, né, com o seu lar, pode também ir atrás para poder regularizar? Pode, Qual sim. é o processo nesse Vamos caso? lá. Na regularização fundiária, vou dizer dois tipos de regularização, né? Em primeiro lugar, com relação à renda. Sim. Né? Quem ganha abaixo de 5 salários e não recebeu nenhum outro título do poder público, né? E que está ocupando um imóvel até 22 de dezembro de 2016, né? Ele tem direito a uma coisa que se chama legitimação fundiária, que é como se fosse um uso capião. Sim. Ele tem direito a recebê-la de graça. De graça, ele não gasta nada. Nem o Estado, nem o município que for fazer para esse tipo de população, ele vai ter que gastar com cartório. Certo. Ele o gasto no cartório é zero. Né? Olha aí. Para a população acima de 5 salários de renda familiar mensal, aí esses vão ter que custear o seu processo de regularização fundiária e se estiver ocupando imóvel público, ele tem que pagar o valor do lote. Né, que aí é quem ganha acima de 5 salários. Sim. Tá? Então, são duas realidades bem interessantes. E se for imóvel privado, aí tem que se verificar qual é a origem, né, daquela aquisição. Pode ter sido um loteamento. O sujeito pagou todas as prestações do lote e o loteador informal, né, não lhe deu o título que ele precisava ao final desse pagamento. Então, ele pode também entrar com o processo de regularização fundiária. Olha, importantíssimo, né? Mas para tudo isso, acho que para a gente fechar, eu queria saber se existe algum tipo de vistoria ou análise, né, que garanta que o proprietário está utilizando essas terras. Existe sim, né? Existe. O que é que a gente faz normalmente quando a gente vai analisar uma regularização fundiária? Em primeiro lugar, a comunidade, né? E isso eu digo com uma boa precisão, porque a gente já deu aula para mais de 700 municípios, né, aqui no Brasil. Então, eles chamam a comunidade ela vai dizer quais são as suas reivindicações e o prefeito vai fazer a escolha desses bairros que ele vai fazer a regularização. Então, ele verifica, em primeiro lugar, a data da ocupação. Né? Hoje tem um programa muito interessante chamado Google Earth Pro. Esse programa, ele puxa, é de graça, tá? Você baixa na internet, ele pega Aracaju está muito bem fotografada, por sinal, ele puxa Aracaju até 2005. Sim. Então, a cada 3, 4, 5 meses, ele vai ter uma foto de Aracaju. Né? Atualizando. Ele vai atualizando de 2005 para cá. Sim. Então, se o pessoal estava em 22 de dezembro de 2016, a gente aqui em Aracaju tem como saber. Já tem como saber. Cada cidade do interior tem uma realidade diferente. Né? Tem algumas cidades que ele passa de 4 em 4 anos. Né? Mas as capitais ele está passando. Então, a gente analisa o assentamento, em primeiro lugar, pela reivindicação da comunidade, segundo, pelo tempo de ocupação e terceiro, pela origem do terreno, para saber que tipo de regularização fundiária vai ser feito. Olha, doutor Pedro, interessantíssimo esse assunto, né? Quero parabenizá-lo. Muito obrigado. Por todas essas palestras que são dadas, né? A gente percebe, inclusive, dados recentes, né? Falando sobre transparência, mostram que muitas vezes existem erros nos municípios, nos estados, até por falta de informação e conhecimento, né? Então, é um momento oportuno para a gente falar sobre esse assunto e que a gente espera que tenha sido compreendido, né? Para o público de casa que se encontre numa situação parecida com a que foi citada aqui e que entenda que tem como, né, reaver, correr atrás dos seus direitos, né? Trocando em miúdos, é isso, gente. Então, assusta o tema quando a gente fala, né, regularização fundiária. E quando a gente traz um profissional como o doutor Pedro, você vê que a gente entende perfeitamente como funciona e a importância do conhecimento. Então, município, estado, fica atento, né, e que possa ajudar a comunidade local também, né, no caso de bairros que ainda não tenham essa regularização e que tome as providências cabíveis, né, doutor Pedro? Exatamente. O que a gente normalmente falava Sim. é que todo município tinha um sonho de ter uma Ford, né, no seu município, ou seja, uma montadora que vem Sim. e que faz toda aquela revolução, né, e deu aquele problema em Camaçari. Mas com relação a isso para fazer o desenvolvimento econômico, mas com relação a
você tem uma realidade local Sim. que pode ser profundamente alterada pelo prefeito, isso ele não precisa ter mais condições. Praticamente todos os municípios hoje no Brasil têm um núcleo urbano informal que precisa ser regularizado, e ali você vai trazer desenvolvimento econômico e social. Sem dúvidas, e não necessariamente precisa ter essa montadora. Exato. Muito obrigada. É isso, gente. Olha aí, doutor Pedro Dias falando sobre esse assunto importantíssimo, uma das maiores autoridades do país aí em regularização fundiária, né? E é muito importante a gente abrir a semana falando sobre esse assunto. Espero que você tenha entendido, compreendido. Caso, né, tenha ficado alguma dúvida, lá no nosso canal do YouTube vai estar disponível aí essa entrevista, tá?